Olá! Então, nessa aula eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre quem somos, sobre a Minueto, sobre a origem da Minueto. Então a gente volta lá para o ano de 1999, onde tudo começou. Qual que é por que a Minueto começou, né? Ela basicamente surgiu de um desejo meu. Voltando um pouquinho, quando eu era adolescente, querendo aprender bateria. Eu visitei algumas escolas de música em Belo Horizonte e, em geral, era sempre escolinhas, escolas ou aulas em lugares muito esquisitos, assim, é, às vezes um ambiente muito dark, né? Escolas que me davam a impressão de serem sujas, desorganizadas, as pessoas meio, parece que não queriam te atender bem, né? E uma outra coisa que também particularmente me afetou muito, né? Me afetava muito era um senso de competição muito alto, de quem que era o melhor músico, sabe? Então eu chegava lá, tinha muito assim, aquele menino faz pouco tempo que ele tem aula, ele já tá assim, olha como que ele toca. E isso me fazia sentir mal, porque cada um tem sua jornada, né? E eu ficava olhando a jornada daquele menino ali e falava, pô, não é pra mim música, né? Então era um sentimento que eu não gostava de ter. Eu acabei encontrando os meus professores, né, que foi super jóia, mas chegou um momento em que eu falei, cara, que tal se eu abrir uma escolinha de música que seja o contrário disso, que seja uma escolinha arrumada, organizada, limpinha, onde tudo seja bem pensado, né? E ao contrário do sentimento que eu tinha tido ali naquelas experiências, né, de meio que de opressão, de uma sensação ruim, quem sabe eu não consigo construir um lugar onde as pessoas vão se sentir acolhidas, vão se sentir bem-vindas, vão sentir que aquilo ali é o seu lugar, né? Um lugar cheio de paz. E aí, desde o comecinho ali, era uma escolinha muito pequenininha, muito simples, né, no nosso início, mas ainda assim, todo mundo que entrava, ou quase todo mundo que entrava, era bem comum compartilhar comigo. Cara, que lugar cheio de paz, né? Então isso era uma coisa que mexia muito comigo, mostrava que eu tinha acertado a direção, né? E que isso era uma coisa que eu tinha perseguido. E era um presente que eu conseguia dar, né, para as pessoas. Tipo, aquilo que eu não consegui receber, né, na época que eu estava buscando ali aprender, era algo que eu poderia, então, dar para muitas pessoas, né, essa oportunidade de estar num lugar para aprender música, mas um lugar onde elas se sentiriam acolhidas, né. Então, aos poucos, né, eu fui deixando também de ser músico, ali na gestão, né, da Minueto, e eu fui deixando de ser professor de música, fui deixando meio de ser músico mesmo também, e foi me tornando um gestor, porque eu comecei a curtir e gostar da ideia de poder oferecer esse lugar, né, cheio de paz para as pessoas aprenderem música, né? Então, com o tempo, eu fui me certificando, eu era formado já em música, né, na UFMG, eu formei em percussão na UFMG, bacharelado em percussão, e aí, com o tempo, migrando mais para o lado da gestão do que da música, eu fiz um MBA em gestão empresarial, fiz outro MBA em marketing na FGV e fui presidente executivo durante 2 anos da FDG, que é uma fundação de bastante renome no Brasil, com sede em Belo Horizonte. E tive algumas experiências, assim, como diretor, CEO de alguns outros empreendimentos. Mas eu angariei toda essa experiência, né, que eu fui adquirindo ao longo da minha jornada ali. E hoje eu entrego essa experiência, né, exclusivamente à Minueto, que se tornou, de forma assim, definitiva, a vocação da minha vida, né? Ela sempre esteve presente, eu sempre fiz com todo carinho, mas à medida que eu fui avançando na minha jornada, ficou claro para mim que a Minueto tem um propósito maravilhoso. Então, eu decidi, assim, já faz alguns anos, né, que eu me dedicaria com exclusividade à Minueto, porque só ela já basta, né, para a gente poder contribuir para esse mundo, né? Enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre o propósito mais para frente, mas essa foi a minha decisão. Eu encontrei um lugar onde eu enxerguei que eu poderia iniciar um legado cheio de propósito, né, um propósito cheio de significado. Falando um pouquinho da nossa rede, né?
Então, hoje, nós somos, na gravação desse vídeo, nós somos uma rede de escolas de música com 5 unidades ativas e no início da expansão, que a gente iniciou no início agora de 2026, a gente já está com uma sexta unidade em reforma, né, para abrir aí nos próximos meses. É uma unidade na Bahia, a primeira unidade fora da região de Belo Horizonte. E isso é só um início, né, da nossa expansão. A gente nunca perseguiu muito isso, essa expansão. A gente sempre fez com carinho, mas esse crescimento que a gente teve até então foi meio orgânico, assim. Mas a partir desse ano, a gente se lançou mesmo com toda a dedicação para aumentar, para expandir a Minueto pelo Brasil, né? Então, nosso sonho e o nosso alvo é chegar em 30 unidades, em 50, em 100, em 300, em 500 unidades no Brasil e, quem sabe, também pelo mundo afora, né? Agora, o que me faz, né, sonhar esse sonho, né, de expandir pelo Brasil e quem sabe o mundo, o que me faz sonhar é algo muito forte, que é cheio de significado, né? E é algo que eu espero que também te toque, te conquiste, né? E te faça também sonhar esse sonho junto comigo. E é isso que eu vou compartilhar com você na próxima aula. É isso aí. Vamos que vamos.